Essa questão é especial, que eu gostaria que você prestasse muita atenção nela. Por quê? Quando eu estava fazendo a pesquisa para escolher a questão que eu ia colocar no vídeo, quando eu bati os olhos nela, eu disse, olha, é esta questão. Por quê? Porque eu vou provocar o aluno em relação à matemática básica. Se for o seu caso de não ter domínio de matemática básica, esta questão vai ser perfeita para lhe mostrar a importância, a necessidade que você tem de saber matemática básica. Então, olha só, o que é que você tem aqui? Ele diz para você que o número AN é calculado da seguinte maneira. Fatorial de N, que multiplica N ao quadrado menos 1 sobre fatorial de N mais 1. E aí ele pede, olha, o valor de A, 1984. Mas o que é que significa ele pedir? Vamos tentar entender. Se ele lhe pedisse o A1, qual o valor de A1, você estaria substituindo N por 1. E como é que você calcularia? Ora, basta você chegar aqui e substituir N pelo número 1. Você teria fatorial de 1 vezes 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 mais 1 fatorial. Faria os cálculos e encontraria o valor de A1. Ora, o valor de A2, simples, você substituiria N por 2 e aí você teria A2 igual a fatorial de 2 vezes 2 ao quadrado menos 1 sobre fatorial de 2 mais 1. Faria os cálculos e encontraria o valor de A2. Mas ele não lhe pede A1, A2, A3, números pequenos. Ele lhe pede A 1984. Ora, convenhamos, se você colocar 1984 e elevar ao quadrado, você percebe que essa questão vai levar muito tempo. E ela não é uma questão braçal. Deve haver alguma técnica, alguma maneira mais rápida. E tem. E essa técnica, essa maneira mais rápida chama-se fatoração. É um assunto que ele geralmente é passado na antiga 7ª série ou atual 8º ano. Um assunto chamado fatoração. Você vai perceber de que essa questão vai ficar surpreendentemente fácil depois que a gente aplicar matemática básica. Só que antes de nós irmos para a matemática básica, vamos fazer o seguinte, vamos enxugar esse fatorial. Como eu tenho n mais 1 fatorial em cima e tenho n fatorial, ou melhor falando, eu tenho n mais 1 fatorial embaixo e tenho n fatorial em cima e sei que n mais 1 fatorial é o maior, vamos descer em direção ao menor. Está aqui, ó, n mais 1 vezes n fatorial. Ora, como eu tenho n fatorial em cima e embaixo, eu corto, pronto, não temos mais fatorial, e aí a gente vai cair aqui, ó. A n é igual a n ao quadrado menos 1 sobre n mais 1. Ora, você substituir n por 1984, você vai ter 1984 elevado ao quadrado. Você vai perder muito tempo. Observe que essa é uma questão de vestibular e, portanto, com o tempo marcado, entendeu? O tempo lá está cronometrado. Você não faz sentido. Então, o que eu estava falando para você? Matemática básica. Existe um assunto lá na 7ª série, conforme tinha falado para você, chamado fatoração. E o que é fatoração? Nesse caso específico, você tem lá na 7ª série alguns casos, fator comum, diferença de 2 quadrados, que é este caso específico aqui, particular, diferença de 2 quadrados, agrupamento, trinômio quadrado perfeito. Basicamente, os casos de fatoração são esses. Aqui eu vou usar a diferença de 2 quadrados. E por que se chama diferença de 2 quadrados? É muito simples. Diferença porque tem o sinal de menos. E quadrado porque esse número aqui está elevado a um expoente par 2, poderia ser 4, 6, 8, não interessa. Se ele estiver elevado a um expoente par, você diz que ele é um quadrado. E aqui você tem o número 1. Mas 1 é um quadrado perfeito. E o que é que significa o número quadrado perfeito? É aquele número cuja raiz quadrada é um número natural. Portanto, nós temos 2 números quadrados e entre eles o sinal de menos. Portanto, se diz que nós temos uma diferença de 2 quadrados. E como é que a gente fatora? Ou seja, como é que a gente transforma isso em multiplicação? É muito simples. Olha o que é que a gente faz. Olha, você vai abrir um par de parênteses e aí vai tirar a raiz quadrada de n ao quadrado. Nesse caso aqui, me acompanhe, olha o que é que você tem. Essa raiz que eu estou falando, olha, a rigor, a raiz quadrada de n ao quadrado teria que ser módulo de n, ok? A definição formal é essa. Mas aqui a gente não vai considerar, não há necessidade
desse rigor aqui. Necessário, diga-se passagem. Mas aqui não. Eu vou considerar a raiz quadrada de n ao quadrado, vou cortar o expoente do n com o índice 2 e eu vou calcular como se fosse o número n. Então olha para cá. Eu sempre tiro a raiz quadrada dos dois números. Nesse caso aqui eu tenho a raiz quadrada de n ao quadrado da n, eu coloco n e n. Tiro a raiz quadrada do número 1, pronto, está aqui a raiz quadrada de 1 é 1, pronto. E aqui eu coloco um sinal de mais e aqui eu coloco um sinal de menos. Pronto, está aí, fatorado. Aqui embaixo eu repito, n mais 1. Agora você observa o que é que você tem aqui. Como eu tenho um fator, olha o que é que eu vou fazer. Vou cortar n mais 1 com n mais 1 e fico com n menos 1. Agora, presta atenção no que foi que aconteceu. Lembra da expressão original? Olha para cá. A n igual a fatorial de n vezes n ao quadrado menos 1 sobre fatorial de n mais 1. Imagine a loucura de querer substituir n por 1984. Ora, se eu fiz todas as operações baseadas em regras e cheguei a essa expressão, que é